A nossa meditação de hoje se encontra em Gênesis 37, que diz assim: Os sonhos de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José tinha 17 anos e cuidava das ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. E seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que os outros, e o odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E José disse: Ouçam o que sonhei. Estávamos amarrando os feixes no meio do campo. Então vi que o meu feixe se levantava e também ficava em pé, sendo que os seus feixes o rodeavam e se inclinavam diante do meu feixe. Então seus irmãos lhe perguntaram: Você acha que reinará sobre nós? Você acha que terá domínio sobre nós? Por isso o odiaram mais ainda, por seus sonhos e por suas palavras. E José teve outro sonho e contou a seus irmãos: Tive outro sonho. E vi que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E quando contou o sonho a seu pai e seus irmãos, seu pai o repreendeu e lhe perguntou: Que sonho é esse que você teve? Eu, sua mãe e seus irmãos, iremos nos inclinar perante você? Seus irmãos o invejavam, seu pai, porém, guardava isso no seu coração. E seus irmãos foram cuidar do rebanho de seu pai, junto de Siquém. Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão cuidando do rebanho perto de Siquém? Venha, eu enviarei a eles. E ele respondeu: Estou aqui. E Israel lhe disse: Vá ver como estão os seus irmãos e o rebanho, e me traga notícias. Assim, do vale de Hebrom, José foi a Siquém. Glória a Deus, que palavra tremenda, só até aqui. A palavra nos ensina muitas coisas, né? E muitas das vezes nós olhamos para a inveja, para o ciúme, com maus olhos, né? Muitos têm medo, muitos falam: o fulano tem inveja de mim. Eu causo inveja no fulano, o fulano não tem ciúme de mim. Mas é como Romanos 8:28 diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente vai entendendo as coisas de Deus. Ali, Deus já tinha um propósito na vida de José, né? Ele era o filho mais novo de Jacó. E seus irmãos o invejavam porque ele era o caçula, era o mais amado. Jacó dava mais atenção, dava mais carinho. E mais pra frente fala que Jacó deu ele uma túnica. A túnica que Jacó deu para José, ela representa o chamado de José. E isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Só que os irmãos tinham inveja. Deus deu a José
os sonhos, 2 sonhos. Deus fez promessas para José. Mas Deus não falou como seria o processo até o sonho realizar. Ele contou o sonho para os irmãos, contou o sonho para o seu pai, para sua mãe. E muitas das vezes fala, né? Não devemos contar determinadas coisas para as pessoas. Mas o propósito era que ele contasse realmente, eu creio. Porque se ele não contasse, nada do que aconteceu com José teria acontecido. Né? Muitos pregam, eu vejo muitos pregarem dizendo que nós não devemos contar, né, os nossos sonhos para ninguém, para as pessoas não atrapalharem, porque atrapalharam o sonho de José. Não, foi exatamente isso que fez a promessa se cumprir na vida de José. É o que eu entendo lendo a palavra. Porque é o que eu disse, Deus revela e, aliás, ele faz a promessa, mas ele não revela o propósito. Será que se Deus falasse para José que ele ia passar tudo que ele passou, José tinha enfrentado da mesma maneira? Não sabemos, né? Será que se ele disser para nós o propósito que ele tem em nossas vidas, as coisas, eu não vou dizer ruins, porque, né? Deus tem propósito em tudo, tudo é aprendizado. Que nós vamos ter que enfrentar obstáculos, vencer barreiras, vencer medo, vencer tantas coisas. A gente vai, né? Porque a gente foca só naquilo. Então, Deus quer que a gente tenha fé. Então, Deus permite as coisas acontecerem para que nós tenhamos fé e para que outras pessoas se espelhem, né, em nós, para que outras pessoas venham nos acompanhando, que possamos ser exemplo para outras pessoas manterem sua fé também, né, exercitarem também sua fé. Você fez na vida da fulana, fez na vida de ciclana, fez na vida de Beltrano, Deus faz na minha também. Se a fulana venceu, a ciclana venceu, eu também posso vencer. Então é isso. Quando o irmão estiver fraco, a gente pode ir lá e ajudá-lo com força, com garra, com confiança, com fé. Então foi isso que José fez. Porque a gente vê ao longo da palavra, até o fim da história, que eu acho que no 40 e poucos capítulos, né? Até no... Quer ver? Deixa eu ver aqui. Acho que vai até quase nos 50. Vai até os 51. A história de José. Então, ao longo desses capítulos, nós vamos vendo, né? Que José foi jogado no poço, que José foi vendido como escravo. Ele tinha somente 17 anos. Olha a força que esse rapaz tinha. E naquela época, quando ele foi vendido como escravo, ele foi acorrentado, né? Acorrentaram seus pés e suas mãos, e ele foi a pé, foi andando, arrastando, porque eles iam arrastando, né, a pessoa até o Egito. Eu não sei quantos quilômetros ele andou, mas não foi fácil, o sol era bem quente. Então ali eu não sei se eles davam água, se davam comida, não sei. Às vezes nem deram água e comida até chegar no Egito. E chegando lá, ele foi comprado por Potifar, foi levado para a casa de Potifar. E lá, José não se prostrou, José não entristeceu, José não reclamou. José levantou a cabeça e seguiu e fez o que estava na frente dele para fazer, né? Ele pegou a casa de Potifar, ele cuidou, né? E, aliás, quando ele chegou, Potifar pôs ele para fazer outra coisa. E ele fez aquilo tão bem que Potifar levou ele para dentro da casa dele e colocou ele como um mordomo.
E ele mudou a casa de Potifar e Potifar prosperou, porque Deus era com José. E porque Deus era com José, porque José não abaixou a cabeça, José não entristeceu, José não ficou alimentando mágoa, nem tristeza, nem rancor. Ele seguiu em frente e fez o melhor que estava no alcance dele ali onde ele estava, numa terra estranha. Ele como escravo, mas se era para ser escravo, ele decidiu ser o melhor escravo. Olha que tremendo isso. Que fosse o melhor escravo. Depois ele foi preso, foi acusado injustamente. E ele fez o melhor na prisão também. E a palavra fala que a prisão prosperou, porque Deus era com José na prisão também. Mas tudo isso tinha um propósito. Para que depois a família dele, que jogou ele no poço, fosse alcançada, fosse salva, fosse liberta, que José pudesse cuidar deles. Quanto mais José caminhava, mais sabedoria Deus dava para ele. E ele venceu. Então, fica aqui para nós uma reflexão, né? E um aprendizado. Ou vários aprendizados. Que nós não sabemos o processo, não sabemos o propósito, aonde a gente vai. Mas nós sabemos que aconteça o que acontecer, Deus está conosco, nós não estamos sozinhos, nós só precisamos buscar a sabedoria de Deus, força, confiança nele e seguir e fazer o nosso melhor, porque o resto o Senhor faz. Confia no Senhor e o mais, tudo Ele fará. Amém? Então, que possamos refletir nisto e melhorar, né, a cada dia. E pedir a Deus que nos dê a força que Ele deu para José, o caráter, as qualidades, né, que José tinha, o caráter que José tinha, a fé que José tinha, que possamos ter também. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.